Olá, eu sou Juliana Neiva e começa agora o TV TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. As principais notícias da Corte, o que foi destaque durante a semana, reportagens e entrevistas especiais para aproximar você da Justiça do Trabalho. E no programa de hoje, o que diz a lei sobre o trabalho do estrangeiro no Brasil? Esclareça suas dúvidas sobre trabalho noturno. Uma entrevista com o ministro do TST, Lélio Bentes, sobre a erradicação do trabalho infantil e o trabalho de adolescentes aprendizes. Não saia daí, o TV TST está no ar. E para começar o programa bem informado, vamos aos destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. TST entende que empregado doméstico que não trabalha 44 horas por semana pode receber remuneração proporcional, ou seja, um valor menor que o salário mínimo de R$ 678. A decisão foi baseada no caso de uma doméstica de Minas Gerais, que trabalhava 30 horas por semana e recebia 30% do mínimo. A mulher pediu na justiça o salário integral e demais verbas, mas, de acordo com a corte, ela não tem esse direito. Um pedreiro no Piauí, contratado para trabalhar na África do Sul, consegue na justiça ter estabilidade no emprego. Ele contraiu malária e provou que o ambiente de trabalho foi o culpado. Isso porque os equipamentos de proteção usados por ele não foram suficientes para evitar a picada do mosquito. De acordo com o desembargador convocado, Valdir Florindo, a malária, no caso, foi considerada doença profissional. Uma das franquias da rede McDonald's em Sorocaba, São Paulo, foi condenada por permitir o acesso de gerente ao banheiro das atendentes da lanchonete. O caso chegou à justiça depois que uma funcionária foi surpreendida pelo chefe só de roupa íntima. Ela vai receber R$ 10 mil de indenização por dano moral. O TST entende que a atendente passou por situação extremamente vexatória, motivada por uma postura autoritária e desrespeitosa dos gerentes do McDonald's. O número de estrangeiros que desembarcam no Brasil para trabalhar está aumentando. Os 3 primeiros na lista dos países que mais enviam trabalhadores para cá são os Estados Unidos, seguido das Filipinas e Reino Unido. É o que diz um relatório do Ministério do Trabalho e Emprego. Veja na reportagem de Nathalie Machado como o Brasil tem lidado com essa questão e como as leis tratam esse tipo de trabalhador. Yannick tem dupla nacionalidade, é irlandês e alemão. As duas línguas, bem diferentes da portuguesa, quase não fazem mais parte das conversas dele. A vida do rapaz de 25 anos mudou completamente depois que conheceu a Adriana e juntos decidiram construir uma vida a dois. Há 1 ano e 7 meses o Yannick está aqui no Brasil e hoje ele tem a carteira de trabalho como um trabalhador brasileiro. Foi difícil para você conseguir essa carteira? Não muito. Eu entreguei vários documentos da Irlanda, onde eu casei, mas só demorou mais ou menos 2 semanas para depois que eu abri o processo para pegar a carteira. Você trabalha normalmente, você também paga impostos? Sim, pago. Como um brasileiro qualquer? Sim, exatamente. Eu acho que é muito bom porque eu sou mais seguro assim, trabalhando com uma carteira assinada. Eu pago INSS, então eu vou receber dinheiro na minha aposentadoria. O presidente do Conselho Nacional de Imigração do Ministério do Trabalho e Emprego explica: é simples e seguro um estrangeiro trabalhar de forma correta no Brasil. No sistema brasileiro, quem faz a solicitação geralmente é uma empresa, né, ou uma pessoa física, né, residente no Brasil, que demanda a vinda de um profissional estrangeiro. Então, essa empresa ela vai fazer a solicitação aqui ao Ministério do Trabalho e Emprego, apresentando documentos conforme as resoluções do Conselho Nacional de Imigração, né,
O Ministério do Trabalho e Emprego, através da Coordenação Geral de Imigração, vai analisar esses documentos, vai verificar os requisitos para ingresso do estrangeiro e, na medida em que autorize, né, essa autorização é encaminhada ao Itamaraty, que então disponibilizará o visto de trabalho para que o estrangeiro retire no consulado brasileiro próximo da residência desse estrangeiro. Em geral, ele está sujeito às mesmas regras que um brasileiro. Então, aplica-se a CLT, aplica-se a legislação trabalhista brasileira. Alguns exemplos são: férias remuneradas de 30 dias ao ano, adicional noturno caso o serviço seja realizado à noite, adicional de periculosidade, 11 horas seguidas de descanso entre 2 jornadas de trabalho, aposentadoria e a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não pode ser mais do que 8 horas por dia, a não ser que seja fixado expressamente outro limite. Paulo ainda conta que os vistos de trabalho têm validade de no máximo 2 anos, mas algumas vezes podem ser para sempre. Isso varia também conforme as regras estabelecidas pelo Conselho Nacional de Imigração, depende da situação do estrangeiro, do que ele vem fazendo no Brasil. Mas, em geral, o visto temporário, pela lei, ele é de no máximo 2 anos. Né? Depois disso, ele pode ser prorrogado ou mesmo, dependendo da situação do estrangeiro, transformado numa estada permanente. Mas ainda tem gente que ainda prefere fazer o caminho inverso, sair daqui e tentar a vida em outro país. As lembranças do Gustavo estão registradas. As fotografias mostram a aventura dele pelo mundo. O Gustavo resolveu mudar de vida, largou tudo aqui no Brasil e foi para os Estados Unidos. Vendeu até o carro para se aventurar nessa nova fase da vida, não foi, Gustavo? E me conta aqui uma coisa, você trabalhou lá durante 6 meses, vendendo mala, você chegou a ganhar bem? Ganhava bem. Não pagava imposto, o dinheiro era livre para mim. Mas você ficava preocupado com algum tipo de situação, algum imprevisto, por exemplo, porque você conhecia outras pessoas que trabalhavam legalmente lá, certo? Sim. Não, a preocupação em questão de saúde, eu não tinha essa preocupação porque eu estava legal. Eu estava trabalhando ilegal, mas eu estava legal. Então, se acontecesse alguma coisa, eu voltava para casa. O turista não pode trabalhar em país nenhum, inclusive no Brasil. Se ele for pego trabalhando ilegalmente, tá, numa condição em que ele receba salário especificamente, tá, ele é submetido à repatriação e ele só poderá voltar ao território nacional após cumpridas as formalidades legais de ressarcimento das despesas ao erário. O ideal é ter paciência para não passar aborrecimento depois. Com certeza, todo o trabalho licitamente contratado, tá, vai dar ao trabalhador todas as garantias legais previstas para a situação dele como segurado, né? No caso como da Previdência Social, em alguns países se chama Seguridade Social. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O lugar é aqui mesmo. O Nelson Magalhães, de Brasília, quer saber mais sobre o acúmulo e desvio de função no trabalho. O trabalho noturno dá direito a adicional de insalubridade? Bem, o trabalho noturno é justamente a questão já um adicional para o trabalho noturno. A insalubridade ela não corresponde simplesmente ao exercício do trabalho noturno ou percepção do adicional de insalubridade. Logo, então, se não for convencional ou então não houver prejuízo na sanidade mental do trabalhador, não gera o adicional de insalubridade. Menor aprendiz pode trabalhar no horário noturno? Bem, o menor aprendiz também por uma questão de zelo com a saúde do trabalhador, ele é proibido de fazer o trabalho noturno. O empregado ou empregador submetido a uma jornada mista de trabalho tem direito de receber o adicional noturno? A questão da jornada mista de trabalho e do adicional de noturno é uma questão um pouco mais peculiar. Você pode
estabelecer algumas diretrizes por meio de convenção coletiva, ou seja, o acordo. Mas, em tese, aquele trabalhador que é submetido a uma jornada mista, ele vai ter direito ao adicional noturno naquele horário, ou então vai sofrer uma compensação. Como é uma jornada mista, apenas aqueles minutos ou horas que ele trabalhar, ele vai receber o adicional noturno sobre aqueles minutos e horas. Faça como Nelson e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. Eu volto em 1 minuto. Até já! O julgamento de destaque esta semana no Tribunal Superior do Trabalho é referente ao pagamento de adicional noturno. Entenda o caso na reportagem. Nas mãos dos ministros da SDI1 do Tribunal Superior do Trabalho, o recurso de um empregado aposentado da empresa de borracha Goodyear, que teve o pedido negado pela quinta turma. O funcionário queria adicional noturno pelas horas a mais que ficou no trabalho. A jornada dele era das 10 da noite às 5 da madrugada. De acordo com o artigo 73 da CLT, deve ser acrescentado no salário de qualquer trabalhador noturno pelo menos um mínimo de 20% sobre cada hora diurna. Mas isso depende da convenção coletiva de cada empresa. No caso específico, ficou estabelecido 45%. Mas, para o trabalhador, a mesma regra deveria ter sido usada no cálculo do tempo em que ficou no serviço depois das 5 horas da manhã. Os ministros da quinta turma negaram o pedido ao entender que os 45%, além de substituir o benefício do adicional noturno, servia também em relação ao adicional das horas trabalhadas a mais. Ou seja, era o suficiente e mais favorável ao trabalhador do que os 20% do adicional noturno previsto em lei. O ministro Renato Paiva lembrou que a quinta turma alegou ainda que a decisão não contraria os artigos da súmula 60 da CLT. A súmula em questão apenas estabelece o direito ao adicional noturno sobre as outras horas prorrogadas, não aborda a questão efetivamente tratada no acordo da turma. O ministro João Oreste Dallazen chegou a ler a convenção coletiva da empresa e concluiu que a cláusula é restritiva. O que se quis foi conceder esse adicional no período ali delimitado, no período ali avançado, que é das 22 às 5 horas. Para se estender às 6h45, parece-me que não haveria respaldo. Durante a discussão, o ministro Vieira de Mello Filho chegou a pedir vista para entender melhor o caso, mas antes do fim da sessão, decidiu a favor do trabalhador. O que ele pretende é que após a quinta hora, no excedente de 1h45, seja pago o adicional noturno. O que está compreendido na cláusula é só entre 22 às 5. Por maioria dos votos, os ministros da SDI1 condenaram a Goodyear ao pagamento do adicional noturno convencional de 45%, também sobre as horas em que o funcionário trabalhou depois das 5 da manhã. Prorrogou, esse adicional noturno de 45% deve compor a remuneração? Sim, como comporia o de 20%. Os artigos 2º e 3º da CLT deixam bem claro qual o papel do empregado e do empregador. Por isso, eles foram usados pelos ministros do Tribunal Superior do Trabalho para embasar uma decisão referente ao pedido de vínculo empregatício. Entenda o caso na reportagem de Alexandre Matula. O artigo 2 da Consolidação das Leis do Trabalho diz que considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação de pessoal. Já o artigo 3 da CLT diz que considera-se empregado
toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. Há uma série de requisitos, né, que a doutrina varia entre 3 a 7 quesitos, que são os necessários para configurar a condição de empregado. Faltando um quesito, um dos requisitos da relação de emprego, a Justiça do Trabalho não considerará aquele trabalhador como empregado. Ele vai ser classificado como uma das formas, né, de trabalho, mas não necessariamente a relação seletista, a relação de emprego. Seu Paulo é guia de turismo, pioneiro em Brasília. De origem sérvia, está no Brasil desde 1959 e já mostrou Brasília para muita gente. Ele fala 6 idiomas e diz que tem que ter muito conhecimento para representar bem a cidade. Tem que ter conhecimento da arquitetura, cultura, política, informação e geográfica, que você trabalha com vários tipos de turistas. Você tem arquitetos, economistas, políticos, pessoas curiosas, professores, de maneira a gente tem que estar preparado para isso. Eu acho que guia turístico hoje em dia, ele é o maior propagandista desse bonito país que se chama Brasil. They always make a symbol of something. Seu Paulo diz ainda que a maioria dos colegas trabalha como autônoma. O vínculo empregatício com alguma empresa é raro. Guia, em geral, não tem vínculo empregatício. Mas quem tem sorte e fala vários idiomas, então ele trabalho não falta. Em embaixadas tem muito trabalho também, nas visitas oficiais a gente acompanha também, e eu tenho a honra de fazer isso. A 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho não aceitou o agravo de instrumento de um guia de turismo que pretendia ter reconhecido um suposto vínculo empregatício com 2 empresas de Santa Catarina. Para os ministros, o pedido não reunia elementos que pudessem alterar a decisão do regional. O guia de turismo informou que, depois de trabalhar por 4 anos na empresa, foi demitido sem receber as verbas de rescisão. Ele declarou que fazia os traslados nos aeroportos, levava os turistas a passeios, restaurantes e também dava apoio aos clientes das empresas. A 4ª Vara do Trabalho deu ao guia adicional noturno, verbas rescisórias e inclusive indenização por horas extras e lanches. Mas o Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina afastou a possibilidade de reconhecimento do vínculo empregatício. Este advogado explica que existem elementos que precisam ser comprovados para que seja configurado o vínculo de emprego. O requisito da relação de emprego, que talvez seja mais palpável, mais evidente, é a questão da subordinação. Quando se presta serviço de forma subordinada, em favor do empregador, é muito provável que exista subjacente uma relação de emprego. E não perca no próximo bloco uma entrevista com o ministro do TST, Lélio Bentes. É em 1 minuto. Até já! Trabalho não combina com criança, mas você sabia que só no Brasil são mais de 3 milhões de meninos e meninas obrigados a exercerem atividades de adultos? Pois é, o país tem lutado para erradicar o trabalho infantil até 2020, mas será que estamos perto de alcançar essa meta? E com relação ao trabalho do adolescente aprendiz, o que diz a lei? Sobre esses assuntos eu converso agora com o ministro do TST, Lélio Bentes. Olá, ministro, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Ministro, quando a gente fala de trabalho infantil, hoje nos grandes centros, na vida acadêmica, a gente acha que é uma realidade tão distante da nossa. Quer dizer que existe mesmo. E onde essas crianças estão trabalhando, ministro? Na verdade, é uma realidade muito próxima
de todos nós. São 3.700.000 crianças e adolescentes trabalhando no Brasil, a grande maioria nos centros urbanos, onde estão basicamente no setor informal e uma parcela ainda muito significativa trabalhando em atividades ilícitas como tráfico de drogas ou na exploração sexual e também no trabalho infantil doméstico. Já no campo, são várias atividades, na maioria das vezes exercidas em companhia da própria família, como o plantio do fumo, com utilização de agrotóxicos, inclusive, as casas de farinha, a colheita de laranjas, de algodão. Então, há ainda trabalho em diversos setores da economia nacional. Ora, ministro, existe uma região no Brasil onde há uma ocorrência maior do trabalho infantil ou este é um mal homogêneo no país? Em termos absolutos, quantidade de crianças e adolescentes trabalhando, o estado de São Paulo tem o maior contingente. Mas, em termos proporcionais, a região Nordeste ainda é a que mais tem crianças e adolescentes trabalhando. E agora, a gente falou logo no início da entrevista se o país tem combatido com eficiência esse mal. Qual a opinião do senhor, quanto ministro, que é um defensor da erradicação do trabalho infantil? Olha, percebe-se da década de 80 do século passado para cá uma evolução bastante significativa no combate ao trabalho infantil. O Brasil conseguiu erradicar aproximadamente 56% do trabalho infantil que tinha. Mas os números ainda são muito elevados. Como eu disse, 3.700.000 crianças. E o que mais preocupa é que esse ritmo de redução do trabalho infantil sofreu uma forte desaceleração de 2010 para cá. Houve praticamente uma estagnação no combate ao trabalho infantil, o que põe em xeque as próprias políticas governamentais até aqui desenvolvidas com o objetivo de erradicar esse mal. Agora, como que a Justiça do Trabalho tem atuado nessa luta contra o trabalho infantil hoje? Bem, a Justiça do Trabalho, ela se dedica ao tema, eu diria que em dois níveis distintos. Há uma atuação nos processos que nos são submetidos, em que as decisões do seu trabalho mostram claramente a incompatibilidade do trabalho infantil com a lei, mas há também a atuação cidadã dos juízes e juízas do trabalho brasileiros. O juiz, ele é, antes de tudo, um exemplo. O juiz tem a oportunidade de se fazer ouvir por toda a sociedade. E é nesse sentido que a Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil tem buscado disseminar entre os juízes brasileiros uma cultura de comprometimento com a sociedade no combate ao trabalho infantil. Ministro, tem uma forma de trabalho infantil muito conhecida no Brasil e até muito admirada, que é o trabalho infantil de crianças em novelas, em programas de televisão, de entretenimento. Como que o Brasil tem lidado com isso? O que a lei fala sobre crianças que trabalham, que cumprem horário, que recebem até muito bem por esses trabalhos antes dos 14, 16 anos, por exemplo? No que diz respeito ao trabalho artístico, a Convenção 138 da OIT, ratificada pelo Brasil, ela permite que crianças e adolescentes participem de manifestações artísticas mediante uma autorização especial a ser expedida pela autoridade competente, que deverá se certificar de que aquela situação não é danosa ao desenvolvimento da criança, à sua saúde ou à sua moral e que ainda, em nenhuma hipótese, a sua frequência e o seu aproveitamento escolar ficarão comprometidos. E quem que dá essa autorização? Qual é a autoridade? Bem, até o momento, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que essa competência é dos juízes da infância e da adolescência. A Comissão de Trabalho Infantil tem um ponto de vista diferente, interpretando sistemicamente a Constituição da República, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a legislação trabalhista à luz da Convenção Internacional, conclui-se que essa competência deveria ser do juiz do trabalho. Agora, ministro, o senhor mencionou adolescente aprendiz.
A Constituição diz que até 14 anos nenhum adolescente, nenhuma criança pode trabalhar. Dos 14 a 16 é permitido como adolescente aprendiz. Quais são essas características específicas que o senhor mencionou? A aprendizagem é um processo que visa a dar a esses adolescentes qualidades profissionais importantes para o seu desempenho futuro no mercado de trabalho. É um processo de natureza eminentemente educativa, mas que envolve também uma experiência no trabalho. Trata-se, portanto, de educação para o trabalho e não educação pelo trabalho. Então seria uma forma do país colaborar esses jovens a não iniciarem no mercado de trabalho de uma forma inexperiente, facilitar até o ingresso tendo algum tipo de experiência. Seria mais uma forma de ajudar. Eu diria que tão importante quanto impedir que menores de 14 anos trabalhem é assegurar àqueles que já completaram os 14 anos a oportunidade de se profissionalizar. Isso aumenta as chances de eles alcançarem na vida adulta um posto de trabalho melhor remunerado, ter uma vida produtiva. E nesse sentido, o Tribunal Superior do Trabalho inova quando inicia o programa Adolescente Aprendiz. 22 adolescentes, meninos e meninas, foram recentemente contratados com todos os direitos garantidos, carteira assinada, proteção à saúde, para pôr em prática aqui no Tribunal Superior do Trabalho os ensinamentos que estão adquirindo no Centro de Formação Profissional Salesiano. Ora, muitos desses adolescentes aprendem não só práticas profissionais, mas também têm a oportunidade de ter contato com pessoas de várias classes, com várias histórias. É um aprendizado para a vida desses adolescentes, né, ministro? Sem dúvida. Hoje em dia, o bom profissional não é só aquele que domina aspectos técnicos da sua função, mas o que sabe trabalhar em grupo, o que se relaciona bem com as pessoas, o que conhece seus direitos e suas obrigações. E, nesse sentido, a experiência do programa, sem sombra de dúvida, é uma experiência de vida importante para todos esses adolescentes. Muito obrigada pela entrevista. Eu aqui agradeço. E o TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube em tempo real, pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu, claro, espero por você. Até lá!